Ao longo da minha caminhada de fé, aprendi que a oração não é apenas uma petição lançada ao vento, mas sim uma ferramenta espiritual poderosa que nos conecta diretamente com o coração de Deus. Conforme nos ensina o apóstolo Paulo, a fé é a base dessa conexão. A fé nos coloca em harmonia com a vontade de Deus e abre portas para que seus propósitos se manifestem em nossa vida. A fé, meus irmãos e irmãs em Cristo, é o alicerce da oração que Deus não apenas ouve, mas responde abundantemente. Creio na palavra que declara que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Portanto, não podemos negligenciar o poder da imersão nas Escrituras Sagradas. Elas são a fonte de vida, verdade e revelação divina que nos sustenta e fortalece. A oração não é apenas um clamor no desespero, mas uma declaração da palavra de Deus. Quando oramos em conformidade com o que as Escrituras proclamam, estamos construindo um alicerce sólido para as nossas orações vitoriosas. Como a palavra de Deus afirma, está escrito, criei, por isso falei. Assim, quando declaramos o que a palavra de Deus diz, estamos semeando a semente da fé que move montanhas. Porém, neste momento eu quero te incentivar a subir mais um degrau em relação à oração vitoriosa. Meus irmãos e irmãs em Cristo, eu quero compartilhar com vocês uma das maiores bênçãos que Deus nos concedeu, o poder de orar no Espírito. O que é orar no Espírito? É orar em línguas, ou seja, em uma linguagem desconhecida para nós e para os outros, mas conhecida por Deus. É um dom sobrenatural do Espírito Santo que nos capacita a nos comunicarmos diretamente com o Pai Celestial sem as limitações da nossa mente natural. A Bíblia nos ensina que existem dois tipos de oração em línguas. A oração em línguas para edificação pessoal e a oração em línguas para a edificação da igreja. A primeira é aquela que fazemos em particular quando queremos fortalecer a nossa fé, adorar a Deus, expressar a nossa gratidão, interceder por alguém ou por alguma situação, ou simplesmente desfrutar da presença do Senhor. A segunda é aquela que fazemos em público quando somos inspirados pelo Espírito Santo a transmitir uma mensagem profética para a congregação que deve ser acompanhada de uma interpretação, também dada pelo Espírito Santo. Ambos os tipos de oração em línguas são importantes e necessários para o nosso crescimento espiritual. Mas hoje quero me concentrar na oração em línguas para a edificação pessoal, pois creio que muitos cristãos ainda não experimentaram plenamente os benefícios dessa prática. Quais são esses benefícios? Vou citar alguns dos principais. Primeiro, a oração em línguas nos ajuda a orar segundo a vontade de Deus. Muitas vezes não sabemos o que pedir ou como pedir em nossas orações. Podemos estar confusos, desanimados, angustiados ou ignorantes sobre a vontade de Deus para as nossas vidas ou para a vida dos outros. Mas quando oramos em línguas, o Espírito Santo ora por nós e em nós
conforme Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27, onde diz: do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, conforme a vontade de Deus, intercede pelos santos. Assim, podemos ter a certeza de que estamos orando de acordo com o propósito divino e não segundo os nossos próprios desejos ou pensamentos. Segundo, a oração em línguas nos ajuda na fé. A fé é essencial para a nossa vida cristã. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Mas como aumentar a nossa fé? Uma das formas é pela oração em línguas. Judas capítulo 1, versículo 20 diz: mas vós, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Quando oramos no Espírito Santo, estamos exercitando a nossa fé, pois estamos crendo que Deus está nos ouvindo e nos respondendo, mesmo que não entendamos o que estamos dizendo. Estamos também recebendo a revelação da palavra de Deus em nosso espírito, pois o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. João capítulo 14, versículo 26. Assim, a nossa fé se fortalece e se renova. Terceiro, a oração em línguas nos enche do amor de Deus. O amor é fruto do Espírito Santo em nós. Gálatas capítulo 5, versículo 22. É o amor que nos motiva a servir a Deus e ao próximo. É o amor que nos faz perdoar, suportar, esperar e crer. Mas como manter o nosso coração cheio do amor de Deus? Uma das formas é pela oração em línguas. Romanos capítulo 5, versículo 5 diz: e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando oramos no Espírito Santo, estamos permitindo que o amor de Deus flua em nós e através de nós. Estamos também expressando o nosso amor por Deus, pois estamos adorando em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. Quarto, a oração em línguas nos capacita para o serviço. Deus nos chamou para sermos seus cooperadores na obra do seu reino. Ele nos deu dons e talentos para que possamos cumprir o nosso chamado e abençoar outras pessoas. Mas como desenvolver os nossos dons e talentos? Como estar preparados para as oportunidades que Deus nos dá? Uma das formas é pela oração em línguas. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando oramos no Espírito Santo, estamos recebendo poder, unção, sabedoria, ousadia, graça e autoridade para testemunhar de Cristo, pregar o Evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios, profetizar, ensinar
exortar e fazer tudo o que Deus nos manda fazer. Quinto, a oração em línguas nos dá paz e alegria. Vivemos em um mundo cheio de problemas, aflições, tribulações e tentações. Muitas vezes somos atacados pelo inimigo, pelo mundo e pela nossa própria carne. Como manter a nossa paz e alegria diante das adversidades? Uma das formas é pela oração em línguas. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando oramos no Espírito Santo, estamos lançando sobre Deus todas as nossas ansiedades, preocupações e medos. Estamos também louvando a Deus por tudo o que Ele já fez e fará por nós. Assim, a paz de Deus invade o nosso coração e mente, nos dando tranquilidade e confiança. Além disso, Romanos capítulo 14, versículo 17 diz: Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando oramos no Espírito Santo, estamos experimentando o reino de Deus em nós. Estamos sendo cheios da alegria do Senhor, que é a nossa força. Romanos capítulo 8, versículo 10. Estes são apenas alguns dos muitos benefícios da oração em línguas. Há muitos outros que poderíamos mencionar. Mas o mais importante é que você mesmo experimente essa maravilhosa graça de Deus em sua vida. Não se prive desse dom tão precioso que Deus quer lhe dar por meio do batismo com o Espírito Santo. Não se deixe enganar pelas mentiras do diabo que quer impedir você de orar no Espírito. Não se envergonhe, nem se intimide por causa das críticas e dos preconceitos dos homens. Não se limite nem se contente com uma vida cristã medíocre ou rotineira. Busque a Deus com todo o seu coração. Peça-lhe que lhe dê o batismo no Espírito Santo e o dom de oração em línguas. Creia que Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Abra a sua boca e deixe que o Espírito Santo fale por você. Não tente entender ou controlar o que você está dizendo. Apenas fale conforme o Espírito Santo lhe inspirar a falar. Ajude alguém com esta mensagem. Curta, comente e compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas que você puder, e que Deus te abençoe poderosamente no maravilhoso nome de Jesus.